Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos conhecer aqui como a gente pode criar alguns dados em cima dessas relações dos nossos modelos, tá? Então, primeiramente, para a gente começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma loja para um usuário, tá bom? Eu vou criar um produto para uma loja, só para a gente ter um roteirinho aqui nessa aula. E eu vou criar aqui uma categoria e depois eu crio, ou na verdade no caso aqui seria mais adicionar mesmo, adicionar um produto para uma categoria ou vice-versa, tá? Ou vice-versa, tá bom? Então vamos começar com esse cara aqui, criar uma loja para um usuário. Sempre, né, como a gente vai trabalhar com um usuário, a gente sempre tem que buscar algum desses caras no nosso banco para poder interagir em cima dele. Então, isso aqui a gente já está cansado de ver já, né? O find aqui pra gente, tá? Então, vou pegar esse usuário 10 aqui e eu posso acessar a ligação que é o que? Store e chamar aquele método, o método create, que inicialmente lá na Factor eu ia utilizar. Só que a Factor ela já me entrega um objeto. Então, para mim inserir um objeto, eu usaria o save, como a gente já viu. Mas aqui eu quero que a gente fixe no pensamento do mass assignment, tá? Então, agora a gente vai usar aqui o método create para criar uma loja que vai receber a referência desse usuário de ID 10. E aí eu coloco aqui as informações, o nome, então loja teste. Posso colocar uma description, loja teste de produtos de informática, por exemplo. A gente tem o mobile phone e o fone. Eu vou colocar aqui, tá? O fone, a mesma coisa aqui de cima. E aí a gente tem um slug, né, dessa loja. Então o slug geralmente é isso aqui. Isso aqui a gente vai dinamizar esse slug, tá? O slug geralmente é isso, loja-teste. Em cima do nome aqui, tudo minúsculo e os espaços viram traço. E se tiver letra com acento, né, vogal com acento ou coisa assim, aí a gente substitui removendo o acento, no caso do slug, tá bom? Então, só fazendo isso, a gente já cria essa loja para esse usuário. Aí aqui, ó, como eu estou acessando uma ligação e estou criando uma loja em cima desse relacionamento, o retorno desse cara aqui vai ser um objeto store com essas informações e o ID recebido na base, certo? Então, se eu fizer um DD aqui nesse store, olha o que a gente vai ter, tá? Se eu não tiver errado nada ali, não tiver um erro, olha o que a gente vai receber. Exatamente um store, tá? E aí, aqui nessa chave original, você vai perceber que a gente teve a criação dessa loja, o ID dela é 41. Então, só reforçando, o create sempre vai retornar o objeto já com o ID que ele recebeu lá do banco de dados, tá bom? Então, a nossa inserção já foi feita com sucesso aqui pra gente, bem tranquilo, bem direto. E agora, deixa eu comentar isso aqui, como é que a gente faz para criar um produto para uma loja? Eu vou pegar essa loja aqui, usando aqui o find, eu vou pegar essa última que a gente criou, que é a 41, e vou chamar aqui o store, vou chamar products, e eu posso também chamar o método create aqui, tá bom? Esse método create, deixa eu só agilizar, deixa eu vir bem aqui nesse product factory, deixa eu copiar esse array aqui, ó, esse conteúdo, e aí eu só substituo esses valores aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui notebook Dell Core i5 10 GB, né? O body aqui pra gente, eu vou colocar qualquer coisa. A ideia também é que esse body aqui, tá, pessoal, ele até aceite, no caso, um HTML, porque é o conteúdo mesmo geral do produto, tá? O preço aqui, deixa eu colocar 2.999,90,
E o slug, como eu comentei, né? O slug a gente vai sempre basear em cima do nome aqui. Então eu vou copiar aqui. Vou colar aqui, maiúsculo vira minúsculo, espaço, traço e maiúsculo, minúsculo, tá bom? Vamos criar isso aqui, deixa eu retornar aqui, pegar o retorno desse create e fazer um DD aqui embaixo. Mais uma vez a gente vai ter o produto, o objeto product, com essas informações e o ID que ele vai receber lá da base, tá bom? Então, por exemplo, se eu atualizar aqui, ó, produto, certo? Ele já criou pra gente. E aí, as informações que a gente colocou, mais o ID que ele recebeu lá da base, tá? O ID 49, tudo bem? Esse ID a gente já vai usar aqui abaixo para fazer o relacionamento com uma categoria, por exemplo. Aqui, vamos chamar o seguinte, eu vou fazer aqui category, app category, a gente vai criar uma categoria primeiro, né, porque a gente não tem nenhuma, então create. Categoria mais simples, é só nome, descrição e slug. Então name. Vou colocar aqui, por exemplo, games. A description a gente pode mandar vazia. E o slug vai ser games, correto? Deixa eu copiar isso aqui. Como a gente já sabe o retorno desse método create, eu vou chamar ele duas vezes aqui só para a gente criar duas categorias ao mesmo tempo aqui, tá bom? E aqui eu vou chamar de notebooks e aqui notebooks, tá? Aí aqui abaixo eu vou só fazer um return app category all. Vou pegar todas as categorias aqui pra gente depois que a gente inserir duas aqui acima, tá? Então vamos testar isso rapidamente, tá bom? Se eu não errei nada aqui, a gente vai ter as categorias sendo exibidas, tá? Ele me disse que a nossa coluna description não foi encontrada na nossa tabela. Deixa eu só verificar aqui se eu não errei o nome da coluna, tá? Aqui na categories. Ah, tá. Errei aqui, pessoal, ó. O nome da coluna é description, botei decryption, tá? Por enquanto, eu vou corrigir aqui na migration, certo? Corrigir aqui na migration. Como ele está aceitando nulo, eu vou remover daqui, tá? E daqui a pouco a gente só roda a migration do zero ali com seed, com tudo, pra gente ali novamente para corrigir esse nome dessa coluna, tudo bem? Então vou atualizar aqui, criou sem problema nenhum. O nome da coluna tá decryption, né? É description, tá? Eu já corrigi na migration, depois eu rodo tudo do zero e aí já vai vir corrigido o nome, tá? Mas ele já criou aqui as duas categorias pra gente. Tudo bem até então. Como é que eu faço para... Eu vou comentar isso aqui, né? Como é que eu faço para adicionar para um produto uma dessas categorias? Então eu vou pegar aqui, ó, produto. Então eu vou aqui, app, product. Isso aqui é repeteco mesmo, essa parte. Então find. Eu vou pegar aquele produto 49 pra gente. E aqui no nosso caso, eu tenho product. Vou acessar a ligação categories. E eu posso usar alguns métodos aqui. Quais métodos são esses? Eu posso usar um attach. O attach, o que ele faz? Ele vai pegar e vai adicionar para a gente os IDs que a gente passar aqui referente às categorias. Então, a gente adicionou uma categoria agora há pouco, eu tenho uma categoria de ID 1 e uma categoria de ID 2. O que eu estou fazendo? Eu vou atachar para esse produto 49, ou seja, adicionar para ele uma categoria de ID 1, certo? Numa visualização, isso aí viria lá de um select e o ID seria de uma categoria existente, tudo bem? Como eu sei que a categoria 1 existe, por isso que eu já estou passando aqui diretamente. Então, eu vou fazer um DD nesse cara aqui para vocês verem esse retorno desse attach, tá? Então vou aqui, vou atualizar. Tivemos nulo sendo retornado aqui, certo? Mas, por exemplo, eu ainda tenho aqui o meu SQL Pro aberto. Se eu for aqui em Category Product, olha o que a gente tem aqui. A gente tem
um category. O Product ID 49 já recebeu uma categoria de ID 1, certo? Então, quando você, voltando aqui, quando você faz um attach, ele vai pegar o array com os IDs que você tem aqui e vai automaticamente adicionar isso na base para você. Se você quiser remover, você vai ter o detach, dessa maneira aqui. Então, vamos ver o que vai ser executado disso aqui, ó. Vou atualizar. Ele retornou 1, tá? Eu vou já te explicar o que é isso. E aí, se eu atualizar, ele removeu, certo? O detach, ele retorna a quantidade de itens que foram removidos daquela ligação de muitos para muitos, tá? Então, você tem um attach para adicionar e você tem um detach para remover aquelas ligações. Agora, particularmente, eu gosto muito de usar o sync. O sync, eu vou passar aqui para vocês entenderem. Eu vou passar um array com ID 1 e o ID 2. Então, a categoria Notebooks e a categoria Games vão estar atreladas agora a o nosso produto de ID 49, certo? Então, vamos voltar aqui. Vou atualizar. Esse cara retornou um pouco mais de informações para a gente. Olha o que ele retornou. Ele trouxe aqui preenchido somente aqui o attached com um array que tem duas casas. O que ele fez? Ele adicionou as duas categorias para a gente, A1 e A2. Ou seja, ele atachou para a gente, certo? Se eu atualizar, vai estar aqui, ó. Agora, olha o interessante do sync, tá? Até então, o sync fez o pensamento do attach, correto? Agora, olha o interessante do sync. Eu vou tirar daqui só o ID 1, vou voltar para cá e vou atualizar. Olha o que aconteceu, o attach ficou vazio agora e veja o detached. Olha o conteúdo desse cara. Ele removeu o ID 1 para a gente. Se eu vier aqui no banco, no caso o ID 1 ali é a categoria de ID 1, tá? Se eu atualizar, eu vou ter só o produto 49 e a categoria 2 para esse produto, correto? O sync, ele é interessante por isso, porque ele vai fazer o seguinte: se você não tem nada ligado àquele produto específico, àquele model específico, numa ligação de muitos para muitos, o sync adiciona todos os itens que tem nesse array que é passado para ele na ligação ali na base. Evidentemente que esse array deve conter IDs de linhas que existem na tabela que você está associando, tá? No caso, categorias para gente. Se no segundo momento você, vamos dizer, no primeiro momento eu tinha 1 e tinha um 2, ele adicionou essas duas categorias. No segundo momento, eu removi o ID 1. Então, o que ele fez aqui pra gente? Ele manteve a categoria 2, mas removeu a categoria 1. Correto? Por que ele removeu a categoria 1? Porque a categoria 1, do que já tinha registrado lá, foi a única que não estava nesse array do sync no segundo momento. Então ele realmente faz essa sincronização. É por isso que eu gosto muito de usar o sync, porque eu posso usar o sync tanto na criação de um produto e a inserção da categoria para esse produto, quanto eu posso usar na edição do produto. Beleza? Para mim fica muito mais simplificado trabalhar dessa maneira, certo? Então, basicamente, essas aqui são as três formas que a gente vai utilizar de inserir os dados em cima dessas relações, certo? E aí, vamos para as conclusões aqui do módulo, tá? Até a próxima aula, então. Abraço.